Olá, José aqui, mais um vídeo para falarmos hoje do capítulo 6 do livro de Provérbios, que hoje no capítulo o Salomão dá um alerta contra as armadilhas, né, e as coisas que Deus odeia. Então aqui, nesse capítulo de hoje, vamos falar de um dos temas, né, principais, né, que é a urgência em evitar a insensatez e as três áreas principais que são finanças, trabalho, moralidade, e vai ter uma quarta, um quarto tema que, no decorrer do conteúdo, vocês irão perceber. Então é isso. Um alerta aqui. Na verdade, eu quero falar para vocês que se tiver algum barulho externo, foque aqui no conteúdo desse, desse capítulo, né, que é um resumo do capítulo de livro de Provérbios. Eu estou fazendo a leitura de Provérbios esse mês, que são um vídeo de cada capítulo. Ou seja, como o livro de Provérbios são 31 capítulos, e será lido um por dia até o 31 de dezembro, então eu vou gravar um vídeo aqui para vocês falando um resumo do capítulo e o entendimento do dia. Tá certo? Então vamos lá. Então aqui como fala em Provérbios 6, o Salomão alerta o seu filho, né, porque é dentro dessa primeira parte do livro de Provérbios, que ele é dividido em três, e a primeira parte, que é do capítulo 1 ao 9, ele é mais aconselhamento para o filho, o pai dando um conselho para o filho, tá? Então vamos lá. Então, o primeiro ponto aqui, ele fala da armadilha financeira. Se você, por exemplo, fiançar algo para o seu irmão, você vai ter que arcar com as consequências. Então, aqui, o capítulo começa alertando sobre o perigo de ser fiador ou consignatário de uma dívida, fiança, por outra pessoa, seja um amigo ou um estranho. Então, assim, é uma coisa que realmente muita gente cai nessa armadilha, né? Inclusive, eu já fiz isso, mas, enfim, é um aprendizado que você tem, mas agora você, aprendendo sobre isso, você não cairá nisso, a não ser que você queira. Então, vamos lá. Então, ele fala do perigo, né? Ao assinar como fiador, você fica preso por um compromisso que não é seu. Se o devedor falhar, a responsabilidade cai inteiramente sobre você. Eu tenho um colega que ele tinha bar e ele foi fiador para uma outra pessoa, um ponto de comércio, e essa pessoa acabou não pagando. E ele teve que assumir as consequências, né? Teve que pagar um valor lá, teve um processo judicial e ele perdeu. Então ele teve que pagar. Acredito, na época, eu acho que foi R$ 70.000 que ele teve que pagar. Então aí fica de aprendizado para você. Então aprenda com o erro dos outros e não cometa o mesmo erro, tá bom? Então vamos agora para o próximo ponto aqui desse tópico aqui, que é o conselho urgente que ele dá. Então, se você caiu nessa armadilha, o pai aconselha, né, o Salomão aconselhando o filho, ou você, como pai, pode aconselhar o seu filho a agir com desespero e urgência. Então, assim, porque é uma coisa que você tem que sair urgente disso, para se libertar. Implorando a pessoa a quem você se comprometeu, né, o conselho é com a livrar-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. O objetivo é se libertar rapidamente antes que seja tarde. Porque se você deixar para depois isso aqui, isso pode virar uma bola de neve que pode te atrapalhar por um longo período da sua vida. Certo? Então aqui vamos para o, para o tópico 2 daqui desse capítulo, que fala sobre a armadilha do trabalho. Então ele fala assim, está falando aqui diretamente para as pessoas que são preguiçosas, que não gostam muito de trabalhar. Então ele faz uma analogia com a formiga. Então assim, a segunda advertência é sobre a preguiça, o preguiçoso ou negligente. A lição da formiga. O preguiçoso é instruído a observar a formiga,
A formiga é um exemplo de diligência porque, apesar de não ter líder, governador ou chefe, ela trabalha e se prepara diligentemente para o futuro. Olhe seu mantimento no verão. Então, eu vejo, e isso já aconteceu comigo, de as pessoas não ser diligente e não se preparar para o futuro. Então, elas dizem, deixa que a vida me leve. Não, mas não é assim, porque lá na frente você vai sofrer as consequências de tudo isso que você deixou de fazer hoje. Então, sim, faça hoje o que você tem que fazer e não espere amanhã, porque amanhã não existe, mas o futuro virá. Era você ou não. E então ele fala aqui das consequências já do capítulo, no versículo 10 ao 11, ele fala assim: o sono excessivo e a inércia e a falta de discernimento levam a, a um resultado inevitável e doloroso. A pobreza, a miséria virão sobre o preguiçoso de forma súbita e inevitável, como um ladrão sem aviso prévio. Então, assim, você tem que ficar esperto e seguir as orientações do sábio Salomão. Então, agora vamos aqui para o tópico 3, que é um tópico que fala sobre a armadilha da maldade, que é que ele fala as principais, que são finança, trabalho e moralidade, que é que ficou a moralidade lá para o quarto. Então, aqui no terceiro, ele fala da armadilha da maldade. Eu falei moralidade? Ah, moralidade é o quarto, mas isso aqui fala da armadilha da maldade. Então, aqui ele fala das sete, dos sete abomináveis. E são o versículo 12 a 19, que fala do que o Deus vê. Então, assim, essa seção descreve o caráter do homem perverso e enumera as atitudes que são abominação, que Deus odeia profundamente. Isso aqui. Então, ele fala que do ímpio, né, do 12 ao 15, o homem perverso é caracterizado pela fraude, boca perversa, pela disseminação de contenda e por uma comunicação que usa gestos de malícia, por exemplo, piscar de olhos, arrastar os pés. O fim dele é a súbita destruição. Então, assim, se você é uma pessoa que gosta de fraudar, disseminar contenda, né, fazer com que seu irmão brigue com outros, assim, ou seja, causar discórdia, o que esperto, porque você é uma pessoa limpa e vai cair nessa armadilha aqui, que será destruído, né? Então, as sete abominações, do 16 a 19, ele vai falar, né? Essa lista famosa define os pecados que minam a comunhão e a verdade e a justiça, e que, por isso, são detestados por Deus. Então, Deus não gosta disso, ele detesta isso. Aí ele fala que o primeiro é os olhos altivos, o orgulho e soberba. Língua mentirosa, né? Pessoas que gostam de mentir, e mãos que derramam sangue inocente. Isso aqui é muito abominável. Aí tem, aqui no quarto ele fala, pessoa que tem um coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que transfere mentiras, transfere não, que profere, né? As pessoas não vão fazer falso testemunho. Essa aí é o sexto. E, e a sétima, aquele que semeia contenda entre irmãos, o destruidor da unidade social. Isso aqui é muito perigoso. Muito perigoso. Deus abomina tudo isso. Então, aqui já no tópico 4, ele fala da armadilha da imoralidade. Do capítulo 20 ao 25, que vai descobrir sobre essa questão da imoralidade sexual. Então, ele fala que né, o tema central do perigo sexual, ligando a fidelidade e a obediência aos ensinamentos dos pais. Então, fala assim, o fogo e o carvão. O pai usa essa metáfora, né? Ou seja, Salomão usa essa metáfora para o filho dele, para passar esse ensinamento, né? Aí ele faz esse questionamento. Pode alguém pegar fogo no próprio solo sem se queimar? Se queimar a roupa?
A resposta é claramente não. Tentando se envolver com a mulher casada e como brincar com o fogo, a destruição social, física e espiritual é inevitável. E tem barulho, assim. Não, mas não liga não. É minha mãe que não tem paciência de ficar sem fazer nada em casa. Eu tô com a janela aberta aqui e vai pegar se pegar e vocês ignoram tudo isso. Mas tá complicado, mas vamos lá. Então ele fala, é que as consequências irreversíveis disso. Capítulo 2 ao 25, né? O adúltero é um dos, o adultério é um dos pecados mais graves, pois o homem que o comete é falta de entendimento, insensato, ele destrói sua alma e traz para si vergonha e desonra. O que foi falado lá atrás. Ou eu falei isso, foi lá no vídeo 5, é por isso? É, tudo. No vídeo 5, depois você dá uma olhada lá. Falta de entendimento, né? Ele é insensato. E, então, a ira do marido traído e violenta, e nenhum, ou seja, a ira do marido é violenta e nenhuma recompensação em dinheiro, ou seja, em presente, em algumas passagens falam, ou seja, em umas traduções, terá sido para cobrir essa injúria. Então, a pessoa que é traída, ela não vai assim só a pessoa dando um presente, dando um dinheiro para ela, né? Isso realmente eles não, a pessoa não vai querer. E agora vamos aqui para a mensagem final desse tópico, né? Que é a mensagem central. Então ele fala aqui, né, no Provérbio 6, é um chamado à responsabilidade pessoal e ao autocontrole. A sabedoria exige que o buscador fuja de tudo o que é ímpio e prejudicial, seja na administração de seus bens, na disciplina do trabalho ou na pureza do seu coração, para evitar a ruína que é atraída pela preguiça e pela maldade. Então, gente, assim, ó, vamos deixar de ser preguiçosos, não vamos ser mal, não vamos ter maldade no nosso coração, vamos agir de acordo com a vontade do Senhor e evitar todas essas abominações aqui que Deus tem para quem tem algum desses pontos aqui que foi citado, certo? E fala também que, falando sobre a parte de finanças, vamos ser responsável com as nossas finanças. Inclusive, falando de finanças, eu tive experiências que não foram tão boas no passado sobre ficar endividado. Inclusive, eu acabei de escrever um livro, só falta diagramar, e vai ficar pronto dentro de alguns dias. Se quando você estiver vendo esse vídeo ainda não tiver o link aqui embaixo, você volte aqui depois que vai estar o link aqui para você ver, caso queira adquirir, para você ler e ver a minha história referente à parte de finanças. Como eu saí das dívidas, que foi uma luta muito, muito árdua, mas eu consegui vencer. Então é isso. E caso já esteja o link aqui abaixo, você pode ver se você quiser adquirir, fique à disposição de você. Tá bom? É isso aí. Hoje foi o relato aí do capítulo 6 do livro de Provérbios. Eu espero que você tenha gostado. Siga os ensinamentos e vamos junto até o próximo vídeo, que vai ser do capítulo 7. Um abraço e até mais.